Hoje eu vou falar de um outro stop que é bem interessante, que a gente usa bastante atualmente, que é para ganho anterior. Esse é um dos stops que nós utilizamos, que é um chamado de stop ativo. Porque geralmente o stop ele tem uma função mais passiva. Então, quando você faz a colocação de stop, ele serve mais para manter o arco na posição. Essa é a função principal. Os stops, na verdade, eles podem ser utilizados para direcionar a mecânica. E o que eu vou falar hoje é de um stop que ele é utilizado ativamente, ou seja, nós conseguimos colocar uma força em cima dele e ele vai ativar o arco de uma forma diferente dos outros. Então, é um stop bem interessante, é um stop que eu utilizo no meu dia a dia clínico e espero que vocês utilizem também, que é um stop que a gente consegue potencializar muito a mecânica. Então, o stop de hoje, vou falar de dois stops. Então, o primeiro stop que eu vou falar hoje é o stop ômega, tá? Então, complementando o de ontem, que nós tínhamos stop em linha média e lateral, ou anterior e posterior, que um evitava a protrusão e o outro ganhava na protrusão, tá? Então, um monte de eu trabalhava mais para classe 2, outro para classe 3. Hoje eu vou falar do stop ômega. Então, o que é o stop ômega? O stop ômega nada mais é que ele tem a função do ômega que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando nós colocamos um arco, por exemplo, 0,18 de aço, fazemos um ômega, pode ser para manter o arco, pode ser para retração, tem várias funções. Nós colocamos esse stop para segurar então o arco na posição. Esse stop que nós vamos utilizar, ômega, ele serve para quê? Para manter o perímetro do arco. Aqui então nós temos o stop ômega. Olha lá, interessante. Então aqui o stop ômega geralmente ele é colocado aqui, ó, distal, tá? E distal. Então isso aqui que nós instalamos o stop ômega. Ele só tem uma posição, tá? Por quê? Como o próprio nome diz, ele é stop ômega, ele vai parar só nos molares, que é onde nós fazemos geralmente as dobras em formato de ômega. Então, geralmente esse tipo de stop, ele serve para quê? Para manter o arco. Então, você vai trabalhar com arco, por exemplo, com 14 por 25, ou um 17 por 25, ou 19 por 25 de aço, nós fazemos esses stops aqui para poder manter esse perímetro de arco. Então, onde normalmente nós utilizamos. Dificilmente eu utilizo esse stop, por exemplo, na primeira consulta, tá? Essa dica é bem legal. Por quê? Opa! O que acontece? Na nossa primeira consulta, quando nós vamos fazer a colagem do aparelho e colocamos, por exemplo, um 0,14, eu vejo que muitos colocam um stop na região do molar, insere todo o arco, e por último vai lá e pressiona o stop na região do molar. O que acontece? Quando nós trabalhamos com esse stop na região do molar, qual que é o efeito que vai acontecer no arco? Você vai ter todo aquele apinhamento anterior dissolvido, só que ele não vai dissolver para distal. E você fica com um controle, você fica sem controle do tratamento. Por quê? O que vai acontecer? Esse arco ele vai expandir e vestibularizar. Então, por muitas vezes, você tem um arco mais na região de pré-molares expandidos e menos na região anterior. Então, você não consegue ter um controle de onde você está pondo a mecânica. Geralmente, eu digo que quando você coloca o stop na região dos molares, como ômega, no primeiro arco, você perde o controle anterior. Então, você não sabe para onde você está levando esse dente. Então, o interessante desse stop ômega é instalar quando você tiver com fios mais pesados, por exemplo, 17 por 25 de aço, 14 por 25 copper night tie. Esses arcos são mais interessantes. Não é interessante colocar nos primeiros arcos, principalmente no 0,14, tá? 0,14, dê preferências pelo stop anterior ou stop posterior. Só que o posterior, como eu mostrei na última aula, ele é colocado normalmente no pré-molar e não no molar, porque quando eu ponho no primeiro pré, eu sei que o efeito vai ser todo anterior, vai ser na região dos caninos e na região dos incisivos. Quando eu coloco no molar, você tem efeito nos prés, nos caninos e incisivos. Então você não sabe exatamente onde vai acontecer essa mecânica, porque o número de dentes aumenta muito, porque você vai passar de 6 dentes anteriores, que você teria a mecânica, para os 10 dentes superiores. Tá? Então por isso que eu sempre delimito
esse stop ômega no primeiro, não no primeiro arco, mas lá para os arcos mais avançados, tá? Então o stop vai ter uma função com o arco 19 de 7 para agir como torque. Não, ele não age como torque, Fernanda. Ele vai, na verdade, ele vai só travar o perímetro do arco. Ele não vai agir como torque. Por quê? O torque, quando você trabalha, por exemplo, no 19 por 25, você tem uma folga dentro do slot, que é em torno de 10 graus. E essa folga, ela geralmente é ajustada de acordo com a oclusão. Então ele não mantém o torque. Ele só mantém, tá, o perímetro do arco. Esse que eu estou falando é um stop ômega passivo. Então, quando você coloca e você trava lá atrás. Agora, existe um outro stop ômega que é muito interessante, que é um stop ômega ativo. Esse é muito bom e esse é utilizado nos primeiros arcos. Mas vejam bem a diferença. Quando eu falo que eu vou utilizar no primeiro arco, é um tratamento específico. Então você tem que saber exatamente o momento que você vai utilizar. Que aí é chamado de stop ômega ativo. Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, stop ômega ativo. Então quando eu falo de stop ômega ativo, eu estou falando de uma mecânica onde eu vou fazer a colocação, ó, e ele vai ter uma ativação. Então eu vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Se vocês separarem, o stop está aqui, ó, bem aqui, tá? Bilateral. Quando eu falo de stop ômega ativo, eu estou fazendo o seguinte: eu não estou colocando o arco e depois pressionando aqui, tá? O que eu faço? Eu primeiro vou medir o perímetro do arco que eu preciso, vou apertar o stop aqui, apertar o stop do outro lado, depois eu vou inserir o arco. Olha que interessante, quando a gente faz isso, você tem isso aqui, ó. Olha a diferença. Isso é um stop ômega ativo. Então, o stop ômega ativo, eu insiro todo o arco, faço a pressão nos molares, aperto o stop dos dois lados e esse arco vai ter um contorno, tá vendo? E esse dente aqui, ele vai buscar o contorno desse arco. Só que reparem, quando eu vou utilizar esse tipo de stop, eu só posso utilizar esse stop naqueles pacientes e que tem retroinclinação dos incisivos inferiores. Se eu tiver um paciente que não tenha retroinclinação dos incisivos inferiores, ou seu incisivo esteja bem posicionado, o que vai acontecer? Você não vai ter esse efeito, tá? Você vai ter um efeito de supervestibularização do dente. Então, para poder fazer o stop ômega ativo, você tem que ter um paciente onde você tem retroinclinação dos incisivos inferiores. Se você não tiver essa retroinclinação, você vai ter uma hipervestibularização que não é interessante. Então, só perceber que esse caso é um caso com paciente com curva de SP acentuada, um paciente com retroinclinação dos membros inferiores, aí sim eu posso utilizar. Senão, não é possível utilizar esse tipo de stop. Então, é um stop ativo, onde você tem que saber qual o momento ideal para utilizar. Então, o momento ideal é paciente com curva de SP acentuada e paciente com retroinclinação dos incisivos inferiores, ok? Então, esse é o principal. Então, a retroinclinação, vocês percebam que o inferior está bem retroinclinado. Então, eu quero um efeito anterior. Mas eu acabei de falar que a gente perde o controle, né? Porque aqui expande também. Só que é o seguinte, nesse tipo de caso, normalmente um curva de SP, eu quero expansão aqui e quero vestibularização. Por isso é que eu posso pôr aqui nesse caso, que eu quero os dois. E olha lá, vamos ver. Ó, olha como fica o arco. Estão vendo? Ele fica lá para o vestibular, ó, ele passa exatamente onde eu quero. Então aqui nada mais é do que uma diagramação do arco. Então eu diagramo esse arco aqui até onde eu quero que esse incisivo vá. Então o que vai acontecer? A hora que eu passo esse arco, esse stop está travado aqui, então vocês viram a diferença. Stop ômega passivo, você insere todo o arco e depois você pressiona os stops. O stop ômega ativo, eu primeiro passo o arco, travo os stops, não incluo os dentes anteriores, depois dos stops travados, agora eu incluo. Por quê? Esse arco aqui, ó, ele vai defletir nesses dentes. O que vai acontecer?
a hora que ele tentar correr para distal, ele não consegue, porque está travado. E aí ele vai ter o quê? Uma projeção desses incisivos. Tá? Então aqui, ó, percebam, olha a curva de SP acentuada, e aqui você vai ter uma correção da curva de SP. Então é isso que vai acontecer neste caso. Ah lá, ó, já melhorando, tá vendo? Ó, reparem os pré-molares. Olha como esse pré-molar aqui, ó, ele expande, ó. Então você tem uma expansão dos pré-molares e uma projeção dos incisivos inferiores e começa a ter a correção da curva de SP. Aqui dando continuidade de comparação, ó. Reparem, daqui para cá melhora que teve. Percebam que teve expansão dos pré-molares e teve uma correção. Olha esse canino, a diferença que ele tinha para cá. Então você tem a correção da curva de SP, você tem uma ampliação do arco, principalmente na região dos pré-molares, como eu falei, quando você põe no stop aqui, ele abre bem o pré-molar, só que ele expande e vestibulariza. Então são os dois movimentos desejados. E aqui o paciente, ó, já com a curva toda corrigida. Olha que interessante como ficou. Tá vendo que não existe mais aquela retroinclinação. Olhem, inicial e olhem aqui depois de corrigido. Tá? Você vai perguntar, mas para que serve essa mola, né? Essa mola aqui é para corrigir a linha média do paciente. Porque se eu coloco aqui, por exemplo, um elástico para corrigir a linha média para esse lado, que ele estava com a linha média desviada para o lado direito, quando eu ponho o elástico desse lado, o que vai acontecer? Essa bateria vai inclinar. Quando eu trabalho com a mola aberta aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que essa linha média vá toda para o outro lado e eu ganho mais projeção ainda que nessa região anterior, que era onde eu tinha o maior problema. Aqui, inicial, e aqui já corrigindo ó, a mecânica, a correção da linha média. Percebam que curva de SP acentuada, ó, corrigida. Tá vendo? Incisivos que estavam retroinclinados, corrigidos. E aqui o pré-molar que estava sem oclusão, aqui com a oclusão. Eu vou pôr mais perto para vocês verem, ó, tá vendo? Sem oclusão os pré-molares e com oclusão os pré-molares. E aqui corrigindo a linha média. Aqui mostrando mais. Ok? Então, esse stop nós utilizamos muito, tá? Nesses tipos de caso. Em casos que eu quero uma correção anterior, o paciente tem retroinclinação, eu quero ter um ganho mais anterior e quero expandir na região dos pré-molares, tá? Então, o stop passivo, você coloca todo o arco, trava nos molares. Stop ativo, eu prendo primeiro os stops dos molares e depois eu insiro na região anterior. Uma pergunta que me fazem, mas quando eu vou inserir, o arco não insere direito. Por quê? Porque o arco vai ter uma curvatura. Então você vai perceber que vão ficar pequenos loopings entre os arcos. E geralmente esse looping eu deixo entre canino e pré-molar. Para quê? Para esse looping ter mais eficiência na região anterior. Então dessa forma eu consigo controlar. Como que eu ponho? Eu travo nos molares, depois insiro os prés, aí eu insiro os anteriores e deixo o canino por último. Por quê? O canino é onde vai ter esse looping maior. Aí eu deixo o looping exatamente na região do canino para que você tenha esse efeito anterior maior, tá? Então isso é muito importante. Isso aí ajuda você a ter uma melhor correção, uma correção mais rápida dos incisivos inferiores, vestibularizar mais. Você tem uma correção da curva de SP ao mesmo tempo. E isso tudo somente com arco. Aí vamos perguntar, qual arco? O arco que eu utilizo aqui é geralmente o 0,14 Copernic Tie. Depois que isso tudo tiver corrigido, aí eu passo por um 14/25. Dificilmente eu faço esse tipo de mecânica no arco 14/25. Por quê? Fica mais difícil você inserir o arco. Então, normalmente eu trabalho esse tipo de stop ativo no 0,14. Somente o stop ativo. Como eu falei, stop passivo eu trabalho nos arcos mais pesados. Então, traçando dois tipos de mecânicas. Stop passivo, arcos pesados, tá? Arcos retangulares, 14/25, 17/25, 19/25. Stop ativo, arcos leves, tá? Normalmente o 0,14, que é o meu arco de eleição, tá bem? Então, o que eu queria passar para vocês era isso hoje, tá? Diferença do stop ômega ativo, stop ômega passivo, tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Queria agradecer a todos aí por ficarem comigo aí. Sei que as lives são rápidas, mas é para isso. É para a gente entrar, dar uma dica clínica, mas todo dia teremos uma dica nova. Muito obrigado. Tchau, tchau.